Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã deste domingo já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês. E hoje o Mengão vai entrar em campo às 4 horas da tarde, o clássico contra o Fluminense, e o Flamengo precisa da vitória se quer continuar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Botafogo venceu o Bragantino e nesse momento tem 13 pontos de vantagem. Se o Flamengo vencer, diminui para 10 pontos novamente. Mas, meu amigo, precisa vencer se quer continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Vamos analisar a imprensa esportiva, trazendo as últimas informações do Flamengo, falando sobre a preparação do Mengão, possível escalação e também sobre os novos reforços do Flamengo, como Claudinho, e essa movimentação que está repercutindo na imprensa esportiva, falando sobre Sérgio Ramos. Exatamente, inclusive a TNT Sports notificou, dizendo que o Flamengo planeja fazer uma proposta formal pelo jogador. Vamos ver o que vai acontecer, né, meus amigos? Então vamos pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, Flá TV, link na descrição. Mas antes faz o seguinte, explode o dedo no like, principalmente se você acredita na vitória do Mengão hoje. Vamos bater uma meta aqui de 2.000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Mengão. Você que tá aí tomando seu cafezinho da manhã, talvez você está se preparando para ir trabalhar ou você está descansando, dia de folga. Vamos analisar aqui as notícias do Mengão. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui do nosso canal, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Nos ajude a chegar nos 200 mil inscritos, tá certo? Vamos pro vídeo de hoje, últimas notícias do Flamengo. Domingo é dia de clássico no Maracanã. Já parou para pensar quantos Fla-Flus aconteceram no Templo do Futebol? Só no século XXI foram 99. Ou seja, neste domingo será a 100ª vez que o estádio Mário Filho servirá de palco para o duelo. Desde a inauguração do Maraca, em 1950, foram 265 jogos entre as duas equipes. Confira agora como foi a preparação para o Fla-Flu de número 100. Lembrando que Sampaoli não poderá contar com Ayrton Lucas e Fabrício Bruno para este Fla-Flu, já que estão suspensos por conta de cartões amarelos. Este será o primeiro Fla-Flu de Fernando Diniz depois de ser anunciado como técnico interino da seleção brasileira. O treinador vai para o seu 6º Fla-Flu na temporada. Foi campeão carioca e da Taça Guanabara em cima do grande rival. Mas em contrapartida, foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo time do técnico Jorge Sampaoli. O Flamengo tem vários jogadores selecionáveis e que foram convocados por Tite, como Pedro e Everton Ribeiro na Copa do Mundo do Catar, além de Gabigol, Gerson e Bruno Henrique, entre outros. E mais recentemente, o lateral Ayrton Lucas e o atacante Pedro, chamados para os amistosos pelo técnico também interino Ramon Menezes. Agora, todos os jogadores do time rubro-negro jogarão para o Flamengo, para Sampaoli e também para os olhos de Diniz, visando futuras convocações. Não estaremos vivendo o tal conflito de interesses tão falado por todos quando o Diniz foi apresentado na CBF? O futebol não está acima da ética e não está acima da vida. O futebol é um espaço de convivência que a gente tem que colocar a vida dentro dele e colocar as coisas boas da vida. E a ética é uma dessas coisas. Então eu vou fazer jamais uma coisa, eu estando no Fluminense, que eu não faria se eu não estivesse. Vou fazer as mesmas coisas, vou ser a mesma pessoa. É uma situação com você tem complexidade? Tem. Se você fala assim, o que eu pensei e penso é na complexidade que eu tenho quando vou ter que fazer uma convocação e tomar as decisões. E a ética que eu tenho, o senso de justiça, que vai pautar as minhas decisões. E as pessoas vão avaliar conforme o juízo de cada um. Sinceramente, não acredito que ele queira prejudicar o Flamengo, mas no modo geral a torcida vai entender isso, né? Principalmente se o Flamengo perder jogos e isso vai sobrar para ele. Eu acho que sim, vai ouvir muitas críticas, ainda mais se tipo, na seleção der certo e no Fluminense não conseguir resultados, mas que é normal da torcida, vai ter crítica sim. No Fla-Flu deste domingo, Fernando Diniz não poderá observar o Ayrton Lucas e o Fabrício Bruno, ambos do Flamengo, além do atacante Keno do seu time, todos suspensos e fora do jogo. A verdade é uma só.
esta relação profissional do técnico Diniz com 2 patrões, Fluminense e CBF, vai apimentar ainda mais dentro de campo este Fla-Flu. E nesse G4 do Campeonato Brasileiro tem um estranho no ninho ali, que é o Grêmio, né? Porque só de cariocas, basicamente, o Grêmio separa o Flamengo do Fluminense, aí o segundo colocado com o quarto colocado. Mas que baita jogo, né? Não só pela proximidade das duas equipes, mas até por conta desse clima, com os torcedores falando ali a respeito de, justamente, Fernando Diniz assumindo também a seleção brasileira. Vai ser pauta praticamente em todos os jogos dele, né? Eu acho que até a primeira convocação ali, sabe? Que tá tudo muito no campo da especulação ainda, né? Como vai ser, como ele vai se comportar, se ele vai prejudicar meu time, se ele vai favorecer o dele. Então, acho que até a primeira convocação ali do Diniz, ele vai ser questionado nas coletivas, ele vai ser questionado nas redes sociais, enfim, mas tudo bem, né? A decisão tá aí, ele é o técnico interino da seleção brasileira. Um baita jogo. Para o Fluminense, a oportunidade de voltar a figurar ali entre os clubes que incomodam, né? Porque o Fluminense não vem de uma sequência positiva. Uma vitória muito importante contra o Internacional, muito importante, o Ganso voltando, o Cano voltando a marcar, estava sem o Ganso nessa partida. Eu acho que isso foi importante porque, para mim, assim, o Fluminense ele passou por uma dificuldade porque ele perde praticamente todo o lado esquerdo dele, né? Ele perde o Marcelo, ele perde o Alexandre, ele perde o Keno. E aí desestrutura, né? Tanto que o time ficou penso pro lado direito. E isso, cada jogador do time do Fluminense tem uma importância na dinâmica do jogo do Diniz. Então é muito difícil você substituir ali. E nesse jogo contra o Internacional ele não tinha o Ganso, por exemplo. E ele soube lidar, assim, ele construiu o resultado. Então acho que agora pegar o Flamengo, que tem uma derrota só nesses últimos 17 jogos, se o Fluminense vence, eu acho que até independente da maneira que jogar, né? Independentemente se joga bem ou se faz um gol ali, é importante para o Fluminense. É isso, Fã de Esportes. Amanhã, 4 horas da tarde, a bola rola para esse jogo. Mais um Fla-Flu aí no Campeonato Brasileiro. Mais um jogo entre essas duas equipes, né? O 6º confronto entre Fluminense e Flamengo apenas neste ano. Em 2023, retrospecto parelho. São 2 vitórias de cada lado, um empate. E o Fluminense foi eliminado pelo Flamengo da Copa do Brasil. Tá? E, inclusive, semifinais da Copa do Brasil, de um lado Corinthians e São Paulo, do outro Flamengo e Grêmio. A eliminação da Copa do Brasil ainda está entalada no Fluminense do Fernando Diniz, Flávio, Bruno, Vampeta, ou foi apenas a revanche pelo Cariocão, né? Porque está muito equilibrado esse confronto, toda hora estão se cruzando Flamengo e Fluminense. Esse jogo aí, ele tem revanche da revanche da revanche, né? Tem revanche da revanche da revanche, exato. Então, bobear, o cara mais velho lá vai falar, mas em 1960, mas o gol de barriga do Renato Gaúcho e tal. Isso aí. Neste momento, o Flamengo está melhor. O Flamengo está jogando futebol melhor que o Fluminense. O Fluminense teve uma queda, está voltando aos poucos, acho que volta. Mas nesse momento o Flamengo está em ascensão clara, está jogando um futebol bom, efetivo. Alguns jogadores não estão funcionando, como o Pedro, mas a gente sabe que pode voltar a qualquer um. Flávio. Gabigol jogando bem. Esse jogo tem esses ingredientes todos que você está falando, fora, né? O clássico a gente já sabe que é, né, a rivalidade. Imagina só, Bruno, tá o treinador da seleção. O treinador da seleção que vai ter que convocar daqui ao mês que vem. Isso. Aí, o Pedro, o Gabigol, os caras vamos ter que voar, cara, para os caras verem. O cara convocar. Vamos ter que fuder ele para ser convocado. É verdade. Aliás, isso vale para todos. Né? Aí o André fala assim, pô, mas se eu jogo com o cara, se eu não jogar nada, ele não me chama. Aí o Nino fala assim, eu não posso falhar. Olha só, tem esses ingredientes tudo mesmo. É verdade. E aqui, ó, de novo, vou mandar um conselho pro Diniz. Diniz, chega em dezembro, terminou o Brasileiro, tá de férias, pega a família, entrega esse cargo ao Fluminense, Deus abençoe, agradeço ao Fluminense, tem uma identidade muito forte com o Fluminense, já jogou, fez o que tem que fazer. E vai viajar pela Europa, tudo paga. Você paga tudo, viu? Primeira classe, tudo, hotel bom. A última vez que ele foi, ele teve que pagar? Sai logo do Fluminense. Fluminense e Bangu e Moça Bonita, 3 horas da tarde. O treinador da seleção vai estar lá na beirada. E tem mais, outro ingrediente. No Rio, as 2 torcidas vão, né? Uma derrota do Fluminense, a torcida vai ao Diniz. Vai. Já tá enchendo o saco. Vai fora. Não vai deixar agora o time na mão, porque tudo, mas chega dezembro, ó. Tchau, vou comer um panetone, agradece. É verdade, Pedro. Queijo lá de.
Área, filho. Não fica não, fica só na seleção. Não vai deixar o Fluminense agora na mão. O presidente gosta muito dele, segura a onda dele. E mais ainda, né, Fábio? Quanto mais vai ficando claro que o Ancelotti não vem. Por que foi feito um contrato temporário? Porque, teoricamente, ele vai só fazer um mandato tampão até a vinda do Ancelotti, tá certo? Não vai tirar o cara do trabalho que ele tem lá, no time que ele tem identificação, para ficar um ano e depois ele não tem nenhum trabalho nem outro. Mas cada vez mais está parecendo que o Ancelotti não vem mesmo. Nesse caso, não tem muita justificativa o Diniz ficar no Fluminense jogando somente... Você não acha que eu estou falando sério, não, Bruno? Se entregar agora em dezembro? Sim, e claro, o contrato dele é de 1 ano com a CBF, mas tem essa possibilidade, o Ancelotti, claro que alguma coisa ele tem conversado ali com a CBF, mas não parece que está um negócio 100% sacramentado, não dá essa impressão. Em todas as declarações do Ancelotti, em nenhuma, assim, eu senti dele assim, não, tem um negócio já fechado, enfim. Muito pelo contrário, né? E mesmo se ele vier, é bem possível, principalmente se o Brasil estiver bem, é bem possível que o Diniz também possa ficar numa comissão técnica, para quem sabe ser o técnico depois da Copa de 26. Isso está acordado, né, Bruno? Ele vai continuar como técnico, como auxiliar da CBF ou qualquer coisa assim. Por enquanto, o que ele falou na coletiva, que ele tem um contrato de 1 ano. Aí depois pode acontecer, né? Se bem que ele... depende, acho que muito do que ele vai fazer, como a seleção vai jogar, como tiver, porque vai muito disso, né? Eu tenho certeza que se o Brasil não tivesse perdido para Marrocos e Senegal, era o Ramon que ia ficar de interino, esperando o Ancelotti. E se o Ancelotti não viesse, aí é possível que ele contratasse outro, ou se tivesse bem, ia ficar o Ramon. Já botaram o Ramon para comandar a seleção olímpica. E vai ser um ingrediente a mais, como disse o Vampeta, né, para o jogo de amanhã. Bruno, Flávio... os caras vão se matar, né? Porque é o técnico da seleção brasileira. E com o Ancelotti, assim, até onde a gente sabe, não há nada assinado. Até o Vampeta trouxe a informação, né? Que o Diniz, ninguém assinou. Não, porque assim, no grupo meu, o Roberto Carlos trabalha no Real Madrid. Eu vi o Roberto Carlos aqui no grupo conversando com o Belete, falando, ele não assinou nada, porque se ele assinar alguma coisa antes do que... Já acabar o contrato lá. O Fiorentino Pérez não aceita. Ô, Vâmbio, você viu a conversa do Roberto Carlos com o Belete? Por que você divulgou, pô? Lógico, se falar aqui no grupo, eu trabalho hoje na imprensa. Eu não guardo segredo. Se falar, eu conversa solto. reservada. Eu não sei se é verdade, mas eu solto a parada. Falando, Roberto Carlos e Belete aqui, ó, no grupo. Eu todo mundo. Reservada. Se eles me tirarem, eu entrego tudo que eu sei. Caramba. Tem uma galera ali, viu? E eles são malucos que tem, olha só. Eu trabalho na Jovem Pan, Denilson trabalha na Band, Ricardinho trabalha no Sport TV. Quem mais que ali? Marcos, Rogério Ceni não tá. Quem mais trabalha na imprensa dos campeões? O Edilson de vez em quando. O Edilson trabalha na Transcontinental, Eu falo, já falei. Estavam conversando. Mas o cara falou, se assinar antes, o homem não deixa nem ele, manda ele expulso ele de Madrid. Você agora está numa nova função, entender seu momento novo, né? Eu falo mesmo. Tá aí, é um ingrediente a mais. Flávio, Bruno, primeiro Fla-Flu, depois dessa decisão do Diniz como interino, Flávio. Todo mundo vai se matar. O Júnior tá no Prime fazendo o jogo, que ele fez o jogo agora. Tem o Júnior também. É um jogo bem legal, né? É um jogo legal porque os dois times jogam bom futebol. Alguém falou aqui outro dia, eu vou copiar porque eu gostei da história. Acho que foi até o Vamp. Os clássicos do Rio esse ano estão muito melhores que os clássicos de São Paulo. Agora que o Palmeiras entrou nessa decadência aí, né? Também não sei por quanto tempo, mas até então não tinha clássico. O Palmeiras ganhava todas, né? São Paulo e Corinthians era um clássico feio. E o Santos está muito atrás, né? E no Rio você tinha o Vasco encarando, com todos os problemas, o Vasco encarando o Flamengo. Chegou a ganhar. O Fluminense ganhando, não é? Sim. Então, entre eles ganha. E o Botafogo, pô. O próprio Flamengo, Flávio, com toda a estrutura que tem, o Flamengo não fica só ganhando, não. No Rio ele perde do Botafogo, perdeu do Vasco. Os clássicos do Rio estão melhores do que o de São Paulo. Esse ano o Flamengo já perdeu dos 3 rivais. Amanhã tem clássico em São Paulo, no Rio. Qual é melhor? Fla-Flu. Longe, né? Disparado. O campeonato fica até melhor a rodada de amanhã. Vai parar de Fórmula 1, daqui a pouco ele dá uma volta em torno dos outros. A gente está falando aqui do Fla-Flu, amanhã às 4 horas da tarde, né, neste domingo, Flamengo e Fluminense. Jogo que está bem equilibrado, né? São 2 vitórias para cada lado, um empate, né? O 6º jogo entre essas duas equipes em 2023 e, como disse o Flávio, né?
É revanche atrás de revanche. Pode ser com a cavalaria toda, que no meio de semana não tem jogo pra ninguém, viu? E aí vocês até podem me corrigir, mas o Flamengo pode pegar o Fluminense também, né? Na Libertadores, passar, os dois se passarem. Na Libertadores também, né? Então, sim, se os dois passarem. Tá vendo, né? A gente tá vendo aí o que promete. Vamos lá, galera. O primeiro assunto é sobre esses apartamentos no Morro da Viúva que pertencem ao Flamengo. O Diogo Lemos, que faz parte do Conselho de Futebol do Flamengo, postou lá no Twitter o seguinte. Ele postou: Flamengo venderá os últimos 44 apartamentos do Morro da Viúva e pretende finalizar a compra de novos terrenos em Vargem Grande para a expansão do nosso CT, que já é o melhor e mais bonito das Américas. Pois é, o Flamengo é dono desses apartamentos aí do Morro da Viúva e vai vender em breve, segundo o próprio Diogo Lemos, e vai investir na expansão do CT. Eu, particularmente, vou dar minha opinião em relação a isso, acho certíssimo. Mas o CT do Flamengo já é muito moderno, gente. Quanto mais moderno, melhor. Quanto maior, melhor. E assim, sem demagogia alguma, todo mundo que entra lá no CT do Flamengo fica espantado com a estrutura, com os aparelhos. Gente, o CT da base, que também fica lá no Ninho do Urubu, é melhor do que muito CT de time profissional da Série A. E fica imaginando como é o CT profissional do Flamengo, e você expandindo, botando mais campos, botando mais campo de grama sintética, enfim, você tendo uma estrutura melhor, obviamente que isso tem um ganho para o Flamengo. Não é um ganho só no dia a dia, é um ganho de você fazer uma contratação de um jogador experiente, é um jogador da Europa, isso nunca é demais. Você qualificar a sua estrutura nunca é demais. Óbvio que é importante qualificar o elenco, mas você qualificar também pontos importantes fora das quatro linhas ajuda. Isso ajuda ao time vencer dentro das quatro linhas. Tanto é que todo mundo mesmo, todo jogador que chega da Europa, Felipe Luiz recentemente, Rafinha, todos os jogadores que chegam da Europa ficam espantados com o CT do Flamengo, que de fato deve ser o melhor aí do futebol sul-americano. Se não for o melhor, é um dos melhores, com certeza deve estar no top 5 aí. E agora, segundo o dirigente Diogo Lemos, a diretoria vai investir na expansão do CT. Que bom! Bola dentro da diretoria do Flamengo em relação a isso aí. Por falar em diretoria, o Flamengo, investimentos em jogadores que já passaram pelo Fluminense. Uma matéria que o GE.com subiu. Com o Alan, investimento do Flamengo em ex-tricolores sobe para 275 milhões. Vamos recordar aqui quanto que foi cada jogador? Gerson, 90,6 milhões de reais. Pedro, 88,2 milhões de reais. Alan, 44,2 milhões de reais. E Ayrton Lucas, 39,6 milhões de reais. Eu acho que as quatro contratações são sensacionais. Lembrando que o valor do Gerson é o último aqui, quando o Flamengo pegou junto ao Olympique de Marseille. Porque ainda teve o valor anterior, quando o Flamengo contratou esse jogador junto à Roma. Tá? Na ocasião foi 9 milhões de euros, em torno disso aí. Enfim, não lembro quanto que foi em real. Mas eu acho que as quatro contratações são quatro contratações muito boas. Vale destacar que o Pedro tem uma curiosidade, né? Ele passou pela categoria de base do Flamengo e acabou não sendo aproveitado. O que também, galera, olha só, parem com isso. Ai, meu Deus, é raro. Não, isso faz parte. Isso faz parte. Assim como na época a diretoria acertou em vários jogadores, no Pedro não fizeram uma avaliação bacana, beleza. Ele se destacou no Fluminense, enfim, depois veio parar aqui no Flamengo. Mas fato é que são jogadores extremamente importantes. O Alan, cara, ele teve uma passagem muito boa em 2019 pelo Fluminense. Tem até uma foto dele aqui marcando o Vitinho, rapaz. Pois é, depois ele foi contratado pelo Atlético Mineiro a pedido de São Paulo e agora ele é contratado pelo Flamengo a pedido também do São Paulo. Galera, vamos lá, dando continuidade aqui às informações. Claudinho, hoje o Zenit entrou em campo, jogo importante, final de alguma taça lá da Rússia, enfim, contra o CSKA. Tá? O jogo foi para penalidade máxima. O Claudinho foi substituído durante o jogo e ele não gostou nem um pouco. Saiu resmungando, reclamando com o treinador. Ele nem sequer ficou no banco de reservas. Foi direto para o vestiário, revoltado. A cena chamou a atenção de todos, não só da imprensa brasileira, carioca, obviamente, que os flamenguistas nas redes sociais
chamaram a atenção para isso, mas também a imprensa russa ficou espantada com a atitude do jogador, que não é de ter essa atitude. E de fato não é. O Claudinho é um cara super tranquilo. E muita gente já imaginando ali, beleza, ele tá cavando, tá forçando uma saída. Gente, na boa, ele pode fazer o que ele quiser. Se o Zenit não topar vender, não vende. Óbvio que o fato do Claudinho ter aceitado a proposta do Flamengo, isso ajuda muito. E o Claudinho, pelo que eu sei, nos bastidores, já fez mais força para vir para o Flamengo do que o próprio De La Cruz, que é um outro jogador que já deu ok também para a proposta do Flamengo, mas não se movimentou como a diretoria do Flamengo imaginava que ele fosse se movimentar junto à diretoria do River Plate. O próprio De La Cruz também entrou em campo hoje. Cara, eu vou ser sincero, o De La Cruz joga muita bola, é assustador. E para quem não sabe, o River Plate não quer vender, cobra o valor da multa rescisória, 16 milhões de dólares, cerca de 80 milhões de reais, e à vista, algo que o Flamengo não pretende fazer. Então, aí o Claudinho, voltando ao Claudinho, depois do jogo, que o Zenit conquistou a taça, enfim, ele foi questionado lá dentro do campo por um jornalista local. E aí, tá feliz? Ele pergunta para ele, vai ficar aqui no Zenit? Ele, tem mais 4 anos de contrato, tá óbvio que ele não ia chegar ali e dizer, não, eu quero ir pro Flamengo, ele não ia fazer isso, jamais, pelo amor de Deus, né, gente? Mas enfim, foi até uma cena curiosa, que ele ficou todo sem graça respondeu em inglês, mas o Claudinho, novamente, é uma negociação, repito, é uma negociação extremamente difícil. O Flamengo continua tentando, insistindo, através da paciência, como já fez em várias outras operações, em vários outros negócios para poder fazer contratações. O Flamengo continua tentando. No caso de La Cruz, o único movimento que o Flamengo continua fazendo é Marcos Braz conversando com o jogador, ponto. Em relação à negociação, proposta para empresário, não teve mais nada disso mesmo. Já Claudinho, não. Proposta firme, os empresários estão lá. E eu já disse aqui para vocês que a diretoria pensa viajar para a Rússia para conversar olho no olho com o Zenit. O Flamengo quer muito a contratação do Claudinho. Tanto é que, vou falar novamente, o Flamengo não abriu negociação pelo Wendel justamente para não atrapalhar na negociação com o Claudinho. Poxa, Vene, mas o que tem a ver? Óbvio que tem a ver. O Zenit não ia liberar 2 jogadores assim para o Flamengo de maneira fácil. Entendeu? Se o Flamengo abre negociação para o Wendel, o Zenit vai virar para o Flamengo e falar, ô Flamengo, isso aqui não é bagunça não. E assim, o Wendel tá forçando pra caramba também, até agora não se apresentou. O próprio treinador e o dirigente do Zenit hoje, depois do jogo, falaram, de fato o Wendel não vai ficar, mas até o momento nenhum clube interessado nele. Então assim, até o momento é uma situação muito complicada para o Wendel, uma indefinição da carreira dele, porque ele quer voltar para o futebol brasileiro, mas precisa também de uma proposta. O Flamengo, até onde eu sei, não fez nenhuma proposta justamente para não influenciar de maneira direta mesmo na negociação com o Claudinho, que é o foco da diretoria do Flamengo nesse momento. Sobre campo e bola, o Flamengo enfrenta o Fluminense nesse domingo, vocês sabem, 4 horas da tarde, fica a dúvida aí, qual será o meio de campo. Na minha opinião, tem que colocar o Alan, lembrando que o Pulgar está machucado, é por isso que eu estou falando isso. Na zaga, Fabrício Bruno suspenso, deve entrar Léo Pereira, e na lateral esquerda, Ayrton Lucas suspenso, deve entrar então o Felipe Luiz. No meio de campo, na minha opinião, tem que entrar o Alan no lugar do Pulgar machucado. E vocês? O que vocês fariam? Como que vocês escalariam o Flamengo para pegar o Fluminense nesse domingo? Lembrando que é o Fluminense do técnico Fernando Diniz, que é da seleção brasileira. Será que a tríplice coroa vem? Adriano, abraço, meu amigo. Adriano, existe uma possibilidade. Isso é um fato. Pelo elenco que o Flamengo tem, pela condição que o Flamengo tem. É muito difícil. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Botafogo está 10 pontos à frente. Embora muita gente tente menosprezar isso, a campanha do Botafogo é extraordinária, né? E ele já abriu uma margem que ele tem condições de administrar muito bem isso. Em relação às Copas, o Flamengo já está na semifinal da Copa do Brasil, está nas oitavas de final da Libertadores, ainda tem muita coisa pela frente, mas tem condições. Difícil? Mas que tem condições. Tem sim. Fluminense tem problemas. O Marcelo, com um problema na panturrilha,
provavelmente ficará fora do Fla-Flu. Marcelo, já há muito tempo, desde o Real Madrid, ele vem apresentando lesões na área da panturrilha, ele tem tido dificuldade para jogar, ele não conseguiu jogar lá no Olympiacos da Grécia, e aqui no Fluminense ele entra esporadicamente, e quando entra joga muito, porque ele é um craque, é um grande jogador, mas não é novidade quem acompanha o Marcelo, que ele vem sofrendo com lesões há alguns anos já, e ele pode ficar fora do Fluminense e Flamengo, e o Guga entraria na lateral esquerda, improvisado ali mais uma vez, ele já fez isso várias vezes, né? Já que o Alexander está fora por lesão, aliás, o jogador que o Fluminense sente muito a ausência dele, porque ele vinha voando na temporada, uma baita revelação. Então o Guga deve jogar ali pelo lado esquerdo, Samuel Xavier aqui pelo lado direito, o Keno também está fora, está suspenso, o Keno. Então o Fluminense ou terá o Lelê, ou terá o Martinelli, ou vai encher o meio campo, ou vai abrir o time, né? Esse é o mais provável Fluminense amanhã, que terá André, Martinelli. Fluminense deve ter Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga. André, Martinelli, Lima e Ganso. Arias e Cano. É o mais provável time do Fluminense. Já o Flamengo terá também desfalques. Pulgar está fora, né, com uma lesão muscular. Fabrício Bruno e Ayrton Lucas estão também fora por suspensão. Fabrício Bruno e Ayrton Lucas são duas ausências graves, e o Pulgar também, né? São 3 ausências graves, porque são 3 jogadores que vêm jogando muito bem na temporada, né? E aí, o que vai fazer Jorge Sampaoli? No lugar do Fabrício Bruno, provavelmente ele colocará Léo Pereira, que voltou e bem, inclusive, no meio de semana contra o Atlético Paranaense. Então, teremos Léo Pereira e Davi Luiz na zaga. Davi Luiz que vem numa sequência grande de jogos, mas vale lembrar que esse próximo meio de semana nós não teremos jogos de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores da América. Os jogos que teremos serão do play-off da Sul-Americana. Então o Davi terá um tempo de recuperação. Então deve ter Davi Luiz e Léo Pereira compondo a dupla de zaga. Deve ser isso. No lugar do Ayrton Lucas, uma escolha óbvia é o Felipe Luiz, né? Vai entrar por ali. E no meio-campo, o Alan, que jogou bem, hein, nos minutos que esteve em campo contra o Atlético Paranaense, deu para ver que ele tem tudo para tomar conta do meio-campo do Flamengo, se encaixar muito bem, é um grande jogador. O Alan deve fazer a sua estreia iniciando o jogo, pela primeira vez começando o jogo. E aí resta saber se ele terá a companhia de Thiago Maia ou de Vitor Hugo, mas o Alan vai jogar. Então, um provável Flamengo para o Fla-Flu de amanhã: Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Alan, Vitor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. É um provável Flamengo. Claro que o Sampaoli mexe muito no time. Ele pode colocar o Pedro para jogar, a gente não sabe. Ele pode colocar alguma outra alternativa no time. Mas esse é o provável time do Flamengo para o grande Fla-Flu de amanhã no Maracanã, às 16h, né? Pelo menos essa é a tendência, né, minha gente? Vamos ver o que vai acontecer. Fluminense e Flamengo no Maracanã. Ai, papai, aí é o jogo realmente sempre que pega. Fluminense terá desfalques, Flamengo terá desfalques, mas eles vão entrar em campo com tudo, porque é um campeonato à parte, rivalidade monstruosa. Vai ser um jogão, porque são 2 grandes times, com muita técnica e com muitos gols. Muitos gols.
Meu palpite, Fluminense 2, Flamengo 3. 3-2 para o Flamengo. É isso aí, nação. Então tá aí os comentaristas falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Fluminense, o palpite aí do João Guilherme. E gostaria que você deixasse também o seu palpite aí nos comentários, mas a especulação que rolou nessa semana, inclusive saiu até no jornal aí TNT Sports, foi sobre o Sérgio Ramos, que pode vestir a camisa do Flamengo. Nesse momento ele tá sem clube, né? E o Flamengo planeja fazer uma proposta formal pelo jogador. O jogador, lembrando que tem 37 anos, ele está em forma, diferente da época do Vidal, que o Vidal chegou, muita gente falou assim, o Vidal também era uma estrela do futebol, tal, mas chegou fora de forma. O Sérgio Ramos, ele é um excelente zagueiro, bom zagueiro, estava jogando em alto nível ainda, e tá em forma. Vamos ver o que vai acontecer, né? Seria um marketing tremendo que iria causar um impacto no futebol sul-americano, a chegada do Sérgio Ramos aí para vestir a camisa do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Gostaria da sua opinião também. Escreva nos comentários o que você acha dessa possível contratação do Sérgio Ramos com o Flamengo. Escreva aí a sua opinião, deixa o like e não se esqueça. Vamos trazer para você aqui no canal o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo. Então se inscreva, ative o sino das notificações, fica ligado. Muito bom dia para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.